Eu devo fazer o meu café da manhã antes ou depois do treinamento? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal. Muitas pessoas treinam pela manhã e aí logo que acordam ou vão de jejum ou fazem o café da manhã e às vezes ficam pesados para treinar. Então vamos trocar uma ideia sobre isso. Bom, o treinamento em jejum, pessoal, ele pode acontecer para algumas pessoas e elas vão se dar muito bem. Eu mesmo tenho vários alunos na consultoria esportiva que fazem isso e está na boa. Eu já expliquei aqui no canal sobre quem é iniciante, normalmente tem os seus mecanismos autorregulatórios, a saber, né, glucagon, GH, cortisol, entre outros, catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, que não funcionam tão bem. Então o iniciante, às vezes, quando vai treinar em jejum, ele passa mal. O indivíduo que está avançado, ele tem isso que funciona muito bem. Só que o treinamento dele tem muito mais qualidade. Então, às vezes, ele também, às vezes ele não passa mal normalmente, mas ele tem uma perda de rendimento. O indivíduo intermediário, onde ele já melhorou esses mecanismos, mas o treino dele não é tão forte, ele se dá muito bem. Então, provavelmente, certo? Se você é intermediário, você vai se dar bem treinando em jejum. Eu já expliquei tudo isso aqui no canal, tá, pessoal? Lembra de procurar dentro do Twin mais tema. Eu só estou repassando aqui, porque você tem que entender o estágio que você tá, qual é o tipo de pré-treino que para você vai servir melhor. Agora, qual é o pré-treino que ninguém vai errar? Leandro, eu não entendi muito bem esse conceito, eu não sei quem eu sou. Tudo bem, ninguém vai errar fazendo uma refeição pré-treino, beleza? Isso não tem como errar. Agora, claro, se você vai fazer uma refeição tipicamente característica de café da manhã e você vai treinar meia hora depois, provavelmente essa refeição vai ser seu pós-treino. Porque até o tempo de digestão ficar favorável para que o nutriente chegue na sua corrente sanguínea numa quantidade abundante, o treino já acabou. E você pode treinar com o seu estômago muito cheio, isso pode gerar perda de rendimento. Então, às vezes a pessoa vai treinar em jejum e tem um rendimento que ela acha melhor do que depois que ela faz o café da manhã. Porque o café da manhã dela foi errado. Foi muito grande, foi muito pesado. Então, entre as duas opções, o jejum ainda foi melhor. Mas existe uma terceira opção. E é isso que a gente vai colocar aqui. A melhor opção. Pois bem, acordei e treino logo pela manhã. Devo ou não fazer a porcaria não, a beleza do café da manhã? Sim, e nós vamos usar ele como uma refeição pré-treino. Agora, o que é que a gente vai consumir aí? Quanto tempo você tem entre essa refeição e o seu treino? Isso é a pergunta, ou a resposta, mais importante. Expliquei mais sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, o link está na descrição. Nós temos vários tipos, por exemplo, de proteínas e de carboidratos com digestões diferentes. Todos vão chegar no músculo da mesma maneira, mas alguns por um processo mais rápido e outros mais lento. Qual é o certo? Depende do que eu quero. Então, se eu acordo, faço uma refeição e meia hora depois eu tenho que estar treinando, é melhor que essa refeição seja de digestão muito fácil. Como, por exemplo, vou tomar ali uma dose de whey, 30 gramas, pode ser do concentrado mesmo, tá ótimo, tá? Inclusive o pessoal pergunta muito lá no Instagram, abro caixinha de perguntas todo dia, tá, pessoal? @LeandroTwin, se quiser mandar uma dúvida, tem uma caixinha aberta lá. O whey hidrolisado, ele é melhor do que o concentrado? Não, realmente ele tem uma digestão mais rápida, mas que nesse caso aqui não é extremamente relevante, pelo menos para 99% das pessoas. Então, por exemplo, uma dose de whey, e aí você vai liquidificar ela com um pouco de banana. Por quê? Porque a banana já tem um índice glicêmico um pouco mais alto, tem uma digestão um pouco mais fácil, e liquidificada você facilita o teu organismo de processar aquela comida. Então vai estar mais rápido disponível. Então de repente você bate um wheyzinho com banana, meia hora, 45 minutos depois você vai treinar, você está leve, está bem, está tudo certinho. Agora, se você tem, por exemplo, uma hora, você não precisa nem usar whey. Você pode usar, por exemplo, um laticínio. Então, eu vou pegar um leite desnatado, bater com uma banana, que tem uma digestão um pouquinho mais lenta, mas para 45 minutos, uma hora, vai muito bem. Beleza. Eu tenho uma hora e meia. Maravilha. Então, você pode fazer uma refeição sólida. Acordei, comi uns 3 ovos, tomei um copinho de iogurte, comi uma frutinha ali, um pouquinho de mamão, maçã, banana, não sei. Né? Uma refeição que tenha proteína e carboidratos. E uma hora e meia depois, 2 horas depois, você está indo treinar. Tá ótimo, tá perfeito. E aí, você vai chamar de café da manhã o quê? Porque eu queria trazer uma coisa pra você. Talvez você seja de fora dessa bolha. E tá tudo certo você ser, tá? Não precisa nem entrar nessa bolha aqui. Até mais saudável que você fique fora. Pra você conseguir pensar com mais amplitude. Fora da caixa. Mas que caixa? Ué, a bolha. Aqui, quando a gente vai falar dessa alimentação voltada pra construção do físico, a gente não chama mais de café da manhã, almoço, janta. Se você quiser chamar, você chama, mas todo mundo fala assim, a minha primeira do dia é essa, a minha segunda do dia é essa, a minha terceira do dia é essa. A terceira é o almoço? É a terceira do dia. É meio-dia, você quer chamar de almoço, você chama, mas é a terceira do dia. Ou seja, a gente racionaliza mais a nossa alimentação, porque a gente quer um nutriente específico num momento específico. Então você pode chamar de café da manhã um whey com banana.
Ou não, você pode dizer assim, olha, eu vou fazer um whey com banana antes e quando eu voltar eu vou fazer uma refeição café da manhã, que vai ser a minha segunda do dia, mas tipicamente ela vai ser interpretada como um café da manhã, porque eu vou comer um pãozinho integral, alguns ovos, um copinho de leite, tá tudo certo. São nomenclaturas que normalmente o fisiculturista, ou quem vive esse estilo de vida do fisiculturista, né, que nunca subiu num palco, mas que quer fazer o bodybuilding, né, a construção do corpo, acaba adotando. E é mais fácil que você entenda assim, porque você fica desencardido, né, dessas nomenclaturas sociais que às vezes tiram o teu foco na hora de estruturar uma boa dieta, certo? Pois bem, falamos um pouquinho, né, de refeições então. Eu vou deixar aqui um vídeo onde a gente fala, né, de alguns exemplos de refeições para o ganho de massa muscular. Na verdade eu deixei 6 exemplos de refeições. Dá uma conferidinha aqui.